Pois algumas coisas entre nós são consenso. Um deles, eu posso dizer o seguinte: Maduro, de fato, é um ditador, é um governo ilegítimo, por todos os motivos que possamos falar. Existe um erro que nós cometemos, que é transformar a história no último clique. A política americana para a América Latina, para a América do Sul e América Central, ela é secular. A chamada doutrina Monroe, ela vem de 1823. 1823, quando os Estados Unidos adotam um posicionamento de, aspas, defesa contra o processo de colonização patrocinado pela Europa, França, Espanha, e uma tentativa de recolonização. Surge a tal de doutrina Monroe. Nesta doutrina, nesta concepção política, os americanos dizem, e aí surge a expressão, que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. A doutrina Monroe vai produzir, por exemplo, uma série de ações norte-americanas sobre o continente. A Guerra Hispano-Americana, que vai produzir a independência de Cuba. Sob o argumento da independência de Cuba, que vai ser tutelada pelos Estados Unidos até a década de 60, é que hoje ainda existe lá a base militar de Guantánamo. Não é gratuito aquilo lá. Aquilo nasce de um sistema imperialista que se organiza e age sobre o mundo. Mas não é só a doutrina Monroe que organizou a política externa americana. Existe uma outra chamada de Big Stick, o grande porrete, que é o quê? Uma técnica diplomática onde se fala manso, mas se carrega um porrete. Essa política foi cunhada, a expressão foi cunhada por Theodore Roosevelt no começo do século passado, 1901 a 1909 foi o governo dele. A partir daí, uma série de intervenções dos Estados Unidos em países da América Latina ocorreram. Por exemplo, sabem vocês, o Panamá pertencia à Colômbia, integrava a Colômbia. Mas uma intervenção militar americana, por conta dos interesses estratégicos americanos na construção do canal do Panamá, produziu uma intervenção e a independência daquele pedaço do mundo. Ou seja, a intervenção americana produziu a cisão na Colômbia como país. Assim, entre tantos outros lugares, os Estados Unidos intervieram. Na República Dominicana, na Nicarágua. Na própria Venezuela, já houve uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela por conta da doutrina do Big Stick. Foi entre 1901 e 1903, quando a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França bloquearam Porto na Venezuela. Os Estados Unidos intervieram. Por conta de quê? Pagamento de dívidas. Então, isso que acontece hoje, que é um negócio rigorosamente escrachado e direto, nunca aconteceu desta forma como hoje, com total despudor. Na vigência das doutrinas Monroe, da Big Stick, os Estados Unidos sempre criou o que eles chamaram da diplomacia global. E a partir de estratégias diplomáticas suportadas por fuzileiros navais e a marinha, eles exerciam essas influências e produziam
os seus próprios interesses. Notem, se fala muito da pobreza do povo venezuelano, né? Isso é uma verdade. O povo venezuelano está passando por dificuldades enormes, né? Mas pouco se fala que esta pobreza ela é produto de embargos econômicos impostos pelos próprios americanos, norte-americanos. Cuba, mesma coisa. A pobreza em Cuba ela é produto de embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. Então, por que falo isso? Porque a nossa tendência é unilateralizar o debate a partir do lado que o fígado vira, do lado que o fígado derrama. Vejam as ditaduras todas constituídas na América Latina, na América do Sul, na América Central, todas com influência direta dos Estados Unidos. E assim, veja o que foi a ditadura chilena, aquela matança, a nossa ditadura aqui, horrenda. Os documentos do Departamento de Estado dos Estados Unidos começaram a ser liberados, está tudo ali, registrado. E nós, parece que vivemos de um like, vivemos de um post, mas não é assim. Nós temos que entender que esta política que os Estados Unidos retoma, e o Trump apresentou isso ao Congresso Nacional, é sim um reposicionamento da própria doutrina Monroe. E a doutrina Monroe traz consigo a expressão de que a América Latina é o quintal dos americanos. O J.P. Vance, na conferência de segurança feita em Munique no ano passado, disse: a cidade tem um novo xerife. O vice-presidente dos Estados Unidos. O cara disse isso na Europa. É por isso que os europeus estão cagados com o que os americanos estão fazendo. E estão fazendo. Vejam a maneira como o Trump tratou a Ursula von der Leyen na questão das negociações tarifárias. Desprezo completo. Big stick. Às vezes a fala mansa traz consigo um grande porrete. Nós precisamos compreender esse mundo. Por quê, gente? Porque nesse ano temos eleições no Brasil, temos eleições na Costa Rica, temos eleições na Colômbia e em tantos outros países aqui. E tem as eleições nos Estados Unidos de midterm. Ou seja, a possibilidade de interferência direta no nosso processo eleitoral e no processo eleitoral desses países é real. Veja agora o que o Trump fez em Honduras. Abertamente abriu apoio. Veja o que o Trump fez na eleição da Argentina. Abertamente interferiu. E vejam as incongruências. Quem deu um salvo-conduto, um indulto para o ex-presidente, por exemplo, hondurenho, que foi condenado pela justiça americana por ter traficado mais de 400, não sei das quantas toneladas de cocaína para os Estados Unidos, foi o Trump. Soltou agora, fim do ano passado. Agora levou o outro lá. Nós precisamos entender as coisas e os contextos das coisas. O nosso futuro não está na fala oportunista e nem de ocasião. O nosso futuro está em compreender estrategicamente como é que aqueles que vivem nos nossos entornos se movimentam, os porquês destas questões. E a Venezuela, com grandes reservas minerais, com grandes reservas de petróleo, a maior do mundo, está sendo invadida é por isso e não por democracia. Pensemos. Eu vou falar bastante sobre essas coisas. Vamos recuperar nossa história
para tentar assegurar o nosso futuro.